A graça e a paz de Deus. Amém? É teu povo aqui presente. Vamos aproveitar também este momento de louvor para entregar o nosso euromissionário para as missões. Sim, vamos ficar de pé. Peço desculpa. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, tu és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Aleluia. Deus é grande, só Ele é digno de ser adorado entre todas as coisas, por todas as maravilhas, por tudo o que tem feito. Vamos cantar mais um cântico, Perto Quero Estar, meu Deus, de Ti. Que esse seja o nosso desejo. Perto quero estar, meu Deus, de Ti. Deixo tudo para trás para sentir o amor que dás. És o meu desejo, não há como tu.
E é neste ambiente de louvor que nós vamos fechar os nossos olhos e chegar mais perto de Deus. Sabemos que Ele está aqui no nosso meio, que já tocou os nossos corações e vamos chegar mais perto dEle, que possa ser o nosso desejo estar mais perto, cada vez mais de Deus. Pedi a alguém, um irmão da congregação, para fazer oração de gratidão por este momento, por estarmos aqui, por a sua igreja, por cada membro, por cada família, por todas as bênçãos que Ele nos tem dado. Amém? Obrigada pelo teu amor transformado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter acesso, Pai, a Ti. Obrigada porque o teu amor é tão grande, Pai, que por vezes nos é impossível compreender, Pai. Obrigada por cada família aqui presente. Abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa também pelo pastor que pusesse à frente desta comunidade, Pai. Que o teu Espírito Santo me ilumine, que o teu Espírito Santo nos dê forças. Ó Pai, a nós, que nós possamos estar disponíveis para ouvir a tua palavra. Aceita o nosso louvor, aceita, Pai, a nossa maneira de ser e perdoa-nos. É o que eu peço no nome de Jesus. É isso que nós precisamos de Deus, o perdão de Deus, o arrependimento. Foi por isso que Ele deu o seu Filho por nós na cruz do Calvário, para nós termos acesso a esta paz que inunda a nossa alma, que inunda a nossa vida, independentemente dos problemas que possamos estar a passar. É inexplicável. Está tudo bem, não está tudo bem. Há tanta coisa que está mal, mas graças a Deus, porque Deus está connosco, e estando Deus connosco está tudo bem. É assim que eu sinto, não sei se é assim que os irmãos sentem. Nunca está tudo bem, mas com Deus na nossa vida, em frente seguimos. Queria convidar os irmãos, mais um cântico de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Por isso é que nós o louvamos, porque Ele é grande. É grande a nossa vida, daquilo que opera em nós, em cada um de nós, nos nossos, também nos outros, porque Ele é Deus de todos. Amém?
convidava os irmãos a ficarem sentados, para descansar um pouco, e vamos abrir as nossas Bíblias para ler 3 versículos bíblicos. E o primeiro encontra-se em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Está fácil eu encontrar na minha Bíblia. Versículos 6 e 7. Acho que vou precisar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glória a Deus. Não há maior esperança do que esta, de saber que, seja qual for o nosso pecado, seja qual for a nossa falha, e elas são muitas, Deus é grandioso em perdoar. É por isso que Ele é digno mesmo de toda a adoração, e a Ele devemos render toda a honra e toda a glória. Agora pedia também para abrirmos em Atos. Capítulo 3, versículo 19. E aqui temos mais um convite ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Este refrigério é um alívio, é um conforto, é uma felicidade contínua. E nós temo-la porque temos o perdão do nosso Deus. Temos essa certeza, porque tudo pode falhar, mas a certeza que Deus nos perdoa, não há nada que Deus nos possa não perdoar. E a entrega do seu Filho na cruz do Calvário foi, acho que, tenho a certeza, o maior manifesto do amor de Deus para conceder a vida eterna e perdão dos nossos pecados. Vou pedir para ficarmos mais um pouco de pé e vamos louvar com mais um cântico. Dá-me um coração igual ao teu. Não é muito conhecido de todos, apesar de alguém já ter ouvido, mas que possa ser a nossa oração, que possa ser o nosso desejo. Um coração igual ao do Senhor, igual ao do nosso Pai, disposto a perdoar, disposto a amar o nosso irmão, disposto a amar o nosso inimigo. Um coração igual ao teu, Senhor. Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
irmãos aqui já conheceu este cântico? Que bom. Eu ouvi cantar. Eu ouvi e percebi que havia muita gente. É fácil de entrar no ouvido e é tão linda esta mensagem. O desejo, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Ajuda-me a perdoar como tu perdoas, porque é tão difícil. Só mesmo com a presença de Deus. Vamos levantar as nossas ofertas e dízimos. Pedi aos irmãos Lourenço e Rogério, salvo erro. Os irmãos já sabem que faz parte da nossa obrigação como membros contribuir para a obra do Senhor. Mas quem está de novo não se sinta constrangido a contribuir. E vamos cantar o hino número 222, né? Manso e suave. Espera velando, vela por ti. Está um exemplo que a linguagem gestual nem sempre funciona. Era mesmo só baterias, as vozes. Podemos tentar.
Só bateria e vozes. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Amém. Irmão Lourenço, uma oração de gratidão, se faz favor. Graças te damos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez podermos estar na Tua casa de oração, Senhor, a louvar-te e a servir-te. Senhor, te agradecemos por todo o sustento que Tu nos dás, Senhor, e devolvemos, Senhor, uma parte de tudo aquilo que Tu nos dás, Senhor, para a Tua obra, para a Tua igreja, Senhor. Pedimos sabedoria para a Tua igreja, Senhor, para os empregar segundo a Tua vontade na Tua obra, Senhor. Te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. E peço ao irmão Joaquim Braz Vieira para vir expor a palavra de Deus. Podem sentar. Obrigada. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 15. Este mês estamos a enfatizar a necessidade do arrependimento. A importância que o arrependimento tem, mas um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento de verdade. E este texto é dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, atrevo-me a dizer, das parábolas de Jesus. É aquela que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Só está registada no Evangelho de Lucas e vem na sequência de outras duas parábolas acerca do reino de Deus. Jesus conta duas parábolas assim de seguidas. A primeira é de um homem que tem 100 ovelhas, uma perde-se, extravia-se, e ele deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. E a outra, a segunda parábola, é de uma mulher que perde uma moeda que, quando a encontra, fica tão alegre que chama as suas amigas para que festejem com ela, porque encontrou aquela moeda que tinha perdido. Aquele momento era de festa. E agora chega o momento em que Jesus conta outra história. Vamos então ler Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós encontramos as palavras do Senhor Jesus da seguinte maneira. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Disse, certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o boi cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e se achou. Como eu dizia há pouco, esta é uma história muito conhecida. Mesmo até fora do contexto cristão, de um contexto de estudo da Bíblia, esta história é conhecida. De um homem que tem 2 filhos e o mais novo diz-lhe: Pai, eu quero a minha parte da herança, quando o pai ainda estava vivo. E esta frase, este pedido, não é de todo descabido, porque era legalmente possível fazê-lo, mas revelava uma tremenda insensibilidade para com o pai. Vejam o que ele está a dizer ao pai: Tu estás vivo, mas eu quero a minha parte como se tivesses morrido. Como se já não estivesses cá e eu e o meu irmão fôssemos dividir, fôssemos partilhar a tua fortuna e eu quero a minha parte. Era como se ele desejasse que o pai morresse para ficar com a parte que lhe cabia. Vamos olhar para o pai. Ofendido, triste, magoado com o filho. Mas, versículo 12, o que nos diz o versículo 12? O pai deu. Se olharmos para o versículo 12, encontramos aqui o pai a repartir por eles a fazenda. Satisfez a vontade de um filho ingrato. Satisfez a vontade de um filho egoísta, de um filho que só pensou nos seus momentos. Mas o texto continua. O filho, com os bolsos cheios, faz-se ao caminho e quando nós olhamos para o texto, diz-nos que ele viveu dissolutamente. Versículo 13, ele foi para uma terra longínqua e desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Algumas traduções dizem de forma desregrada. Conseguimos perceber o que isto significa, certo? Ele começou a comprar bens necessários, mas outros supérfluos, pouco cuidado com as despesas. Sim, porquê? Porque o dinheiro que tinha dava para pagar as despesas. Se fosse nos dias de hoje, dava para comer nos melhores restaurantes, comprar um carro, sem se preocupar com a receita, porque ela estava lá, estava garantida. Nós sabemos que há uma lei que diz: o que sai não entra. O tirar não é o pôr. E ele foi tirando, não se preocupou em arrecadar, em devolver, em ganhar, até que as despesas excederam a receita. Versículo 14 diz-nos que aquele homem, depois de passar uma fome naquela terra, começou a padecer necessidades. As pessoas que ouviam Jesus, os primeiros ouvintes de Jesus, poderiam até fazer um pequeno exercício para tentar descobrir onde é que era esta terra. Se pensássemos que Jesus estava a falar de um israelita e que tinha ido para uma terra longínqua, eles poderiam tentar procurar na sua mente qual seria esta terra, quão longe ela ficava, que fome é que teriam passado, e diz-nos o versículo 15 que esta terra não era ali em Israel, porque foi cuidar dos porcos. Para nós, ibéricos, espanhóis e portugueses, não há problema grave, não há gravidade nisto. Muitos vivem da suinicultura. A suinicultura é um negócio rentável na Península Ibérica, mas para um judeu era algo desprezível, algo que ele nunca iria fazer. E Jesus, com estes versículos, só até aqui, nós conseguimos perceber. Jesus está a ilustrar a vida de qualquer homem, de qualquer pessoa em Israel que se afastou de Deus. Alguém que se afastou do Pai e que teve de passar pela humilhação de guardar porcos. Repito, para um israelita era algo vergonhoso. Para este judeu seria um momento de grande vergonha, de grande embaraço. Versículo 16, diz-nos que até a alimentação lhe é vedada. Ele tentou encher o estômago com as bolotas dos porcos e ninguém lhe dava nada. E eu quero chamar a atenção agora do versículo 17. Se a primeira parte até o versículo 16 nós conhecemos e até olhamos com alguma atenção para estes versículos, eu chamo a atenção do versículo 17. E, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui com fome?
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Chegamos ao ponto de viragem, o ponto em que ele precisou de mudar de pensamento, de sentimento, de atitude. Nós, coloquialmente dizemos, caiu-lhe a ficha. Foi neste momento em que ele percebeu a miserável situação em que se encontrava, a sua condição miserável, e ele percebeu que não estava bem. Diz-nos o texto que ele se recorda que o pai tem muitos funcionários e que ele está ali a padecer, está a passar fome. E percebemos que não tem a ver exclusivamente com uma questão material ou financeira. As despesas são maiores do que as receitas. Mas este homem consegue perceber a sua condição triste. Ele está num vazio, está num buraco emocional, familiar, social, financeiro, mas também espiritual. E para que se saia deste vazio é necessária aquela leitura que nós encontramos nos versículos 18 e 19. Não basta dizer alguma coisa tem de mudar. Aliás, não basta pensar alguma coisa tem de mudar. Versículo 19. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me apenas como um dos teus empregados. Antes de aquele homem começar a viagem em direção a casa, antes dele empreender o regresso a casa, ele faz uma confissão e é aquilo que nós precisamos. É este momento que nós precisamos, de perceber que estamos perdidos sem Deus, de que estamos afastados dele, mas que chegou o momento de alterar a nossa condição. E aí é necessária a confissão, aí é necessário o arrependimento. E está aqui no versículo 18 e no versículo 19. Eu convido um de nós que possa ler primeiro o livro de João, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Alguém pode ler em voz audível, por favor? 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado. Se nós confessarmos os nossos pecados. Vejamos o que fez este filho da parábola que Jesus contou. Ele confessou os seus pecados. Ele reconheceu que estava a ser egoísta, estava a ser mau. Mas Jesus continua. Na ficção, voltando a Lucas, no capítulo 15, versículo 20, conta-nos agora algo que, para os ouvintes de Jesus, era outra grande dificuldade. Os irmãos estão a acompanhar Lucas, capítulo 15, versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E é este um momento difícil para os ouvintes de Jesus. As pessoas estão a ouvir a parábola. Para estas pessoas, um homem mais velho nunca corre em direção a um homem mais novo. Aliás, os ingleses têm um ditado que é "The gentleman who'll walk but never run". Um cavalheiro anda, mas nunca corre. E este homem mais velho, o pai, nunca vai correr ter com o filho. E ainda mais o filho que é. Um filho ingrato, um filho mau, um filho que lhe deseja a morte porque quer ficar com os seus bens, um filho que não quer saber do pai, que gasta o dinheiro, por onde foi, não sabe, não mandou notícias, não disse nada. E agora aparece o pai, viu-o ao longe. E o versículo 20. Como é que o pai ficou? Movido de íntima compaixão. É aqui que o pai faz a diferença. O pai vai ter com ele. Era uma humilhação, é verdade. É uma humilhação um homem mais velho ir correr para ter com um homem mais novo. É uma humilhação o pai correr para ir ter com um filho rebelde, um filho que desejou estar longe do pai, um filho ingrato que desperdiçou todos os bens, um filho que só se interessou pelos seus bens. E é exatamente aqui que Jesus quer chegar. Este homem, o pai, representa Deus. O filho mais novo é uma representação de todas aquelas criaturas que eu disse criaturas, está bem? Porque os judeus religiosos puros consideravam assim os cobradores de impostos, os pecadores. Os irmãos lembram-se quando aquele homem foi orar ao templo e disse: Senhor, graças te dou por não ser como este publicano. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou fiel, este não.
Pois bem, era assim que os contemporâneos de Jesus olhavam para os outros. Nem os consideravam pessoas. Eram os publicanos, eram os cobradores de impostos, eram aqueles que estavam associados ao Império Romano. Todos aqueles que estavam a viver longe da vontade de Deus estão aqui representados no filho mais novo da parábola. O esforço do pastor da parábola anterior e da mulher que encontra a moeda também na parábola anterior representa o envio de Jesus, a vinda de Jesus para encontrar os que estavam desviados do Pai. Todos aqueles que eram necessários, Jesus veio para os encontrar, para se encontrarem com o Pai. E daí a alegria que se sentem nas parábolas, quer da ovelha, quer da moeda perdida. E a alegria que encontramos neste versículo 20. Então Jesus está a explicar a todos aqueles que o ouviam, e aos críticos em particular, porque Jesus convivia com pecadores. Jesus almoçava com pessoas de má fama, cobradores de impostos, adúlteros, prostitutas, enfim, Jesus convivia com todo tipo de pessoas que não interessavam a eles, aos íntegros, aos retos. Às pessoas com má fama não convinha que Jesus lá estivessem. Mas foi exatamente para estas pessoas para quem Jesus veio. E aqueles pecadores estavam muito bem representados no filho mais novo. Aquelas pessoas que só pensam nas suas satisfações, como encontramos aqui o filho da parábola, nos seus caprichos, e que vivem uma vida de pecado, uma vida de rebeldia, sempre longe de Deus. E todas estas pessoas necessitavam de se arrepender. E todas estas pessoas necessitavam de mudar as suas vidas. E é isso que Jesus está a explicar quando comia com essas pessoas. É isso que Jesus está a ilustrar quando convive com elas, quando vai à casa de cada uma delas. E se nós ficássemos aqui no versículo 21, em que ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, tínhamos encontrado a reconciliação. Depois encontramos o pai a dizer: não, de maneira nenhuma, tragam a melhor roupa, calcem os seus pés, vistam-no e ponham um anel na sua mão e vamos fazer uma grande festa. Versículo 23, trazei o bezerro cevado, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e achou-se. O versículo 24 termina com uma frase bonita. Começaram a alegrar-se. Houve alegria naquela casa. Um homem consegue voltar a ver o seu filho. Um homem que consegue voltar a abraçar o filho, porque pensava que ele tinha morrido. E se terminássemos a leitura por aqui, tínhamos muito a aprender. Em primeiro lugar, precisamos de reconhecer que o nosso Pai nos ama. Precisamos de reconhecer que o nosso pecado nos afasta de Deus. Precisamos de reconhecer que a nossa vida tem de mudar. E só muda com Jesus. Precisamos de confessar o nosso pecado. Antes mesmo de lermos os últimos versículos, eu quero perguntar: alguém quer confessar algo a Deus neste momento? Alguém quer pedir perdão a Deus? Alguém quer reconciliar-se com o Pai? Alguém quer voltar aqui ao texto, ao versículo 21? Quer voltar a ter o abraço, o beijo do Pai? Este não é um apelo para os maus, não é um apelo para os pecadores, não é um apelo para os imorais, é um apelo para todos aqueles que estão afastados de Deus. Mas eu dizia que a leitura não terminou aqui. Versículo 25, Jesus introduz o filho mais velho, que está a trabalhar no campo, e quando se começa a aproximar de casa, houve um som, houve assim um barulho, e não é um barulho de tristeza, porque a alegria que está aqui no versículo 24 fazia ouvir-se à distância. E ele chama um dos servos e pergunta: o que é que se passa? Versículo 27, o servo diz-lhe: o teu pai está a fazer uma grande festa, porque o teu irmão voltou. Vestiu-lhe bem, calçou-o bem e mandou matar o boi cevado, e agora estamos a fazer uma grande alegria. Mas o filho mais velho não quis participar daquela alegria. Versículo 28 diz-nos que o filho mais velho ficou indignado. Eu sei que algumas traduções usam outras palavras, mas nós conseguimos perceber um momento de tristeza, de indignação, de fúria, e por que não dizer mesmo de raiva, de ódio do irmão mais velho para com aquele irmão, e até pelo pai. Aliás, tanto assim é que no versículo 29, quando o pai
pede que ele entre, ele diz ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o boi cevado. Ele repreende o pai. Ele repreende o pai. Porque o pai foi generoso. Porque o pai foi bom com quem havia sido mau. O pai foi generoso com quem havia sido egoísta. O pai foi perdoador com quem não quis saber dele. E ainda assim o pai agora se alegra. Versículo 24, faz uma festa, começa a ter um comportamento de grande satisfação com quem tinha sido mau. Como é que é possível? E esta é outra dificuldade de compreensão para os ouvintes de Jesus. Como é que pode um filho correto, um filho justo, aliás, é assim que ele se identifica, os irmãos estão a ler, nunca transgredi um dos teus mandamentos. Um homem assim, como é que ele pode repreender o pai? Outra questão educacional. O filho nunca corrige o pai. O filho nunca chama a atenção do pai. O filho tem sempre cuidado na escolha das palavras, no tom com que fala com o seu pai. Como é que Jesus ousa contar a história de um homem correto, um filho íntegro, trabalhador, repreender o pai? E este homem, correto, íntegro e trabalhador, representava então os líderes religiosos, aquelas pessoas que conheciam as Escrituras, que amavam a Deus, mas que estavam presos ao processo religioso, que não eram capazes de identificar o arrependimento entre os seus irmãos. Para o filho mais velho, o irmão mais novo era apenas um gozão, um folião. O irmão mais novo era um irresponsável, a quem o pai agora estava a mimar com as melhores roupas, o melhor calçado, deu-lhe inclusivamente um anel, matou-lhe o boi cevado. Como é que é possível? Eu, que estive sempre com o meu pai nunca fez uma festa para mim, para os meus amigos. E é por isso que ele se acha no direito de repreender o pai. Porque aquele filho ingrato, ou irmão ingrato neste caso, era um pecador. E há aqui um ressentimento neste filho, versículos 31 e 32, que deve ser vencido. O pai disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Estas palavras finais da parábola são uma excelente aplicação para os ouvintes de Jesus. Porquê? Porque eles tiveram a oportunidade de ver vidas transformadas. É verdade. Pessoas que tinham uma conduta imoral, uma conduta pecaminosa, e que ao conhecer Jesus, estas pessoas, os seus contemporâneos, amigos, vizinhos, aliás, amigos não, conhecidos, tinham mudado, tinham-se arrependido. Mas alguns dos líderes religiosos preferiam manter-se na murmuração. Recordam-se quando os amigos levaram o paralítico até Jesus e Jesus perdoou os pecados? O que é que fizeram aquelas pessoas que estavam a ouvir? Arrazoaram em seus corações, murmuraram: quem é este? E esta murmuração foi uma constante ao longo do ministério de Jesus. Eles preferiram manter-se na calúnia, na maldicência, na murmuração e não olharam para vidas transformadas. Olharam para o passado e ignoraram o arrependimento de tantas e tantas pessoas. Os discípulos de Jesus eram algumas dessas pessoas. Sim, Jesus tinha lá entre eles um cobrador de impostos. Entre os discípulos, recordamos o caso de Zaqueu? Como é que Jesus entra na casa dele? Então Jesus corrige os seus ouvintes e ensina que há necessidade do arrependimento. Há necessidade do abandono do estilo de vida pecaminoso. Tem de haver uma mudança em todas as pessoas que vivem longe de Deus. E isto é válido tanto para pecadores, os publicanos, como para os religiosos. Precisamos de nos voltar para Deus. Precisamos de nos arrepender. Com esta parábola, Jesus está a explicar que os pecadores, aqueles que estão longe de estar com um estilo de vida como o nosso, estes merecem a nossa atenção e não a nossa condenação. Numa ilustração muito simples, merecem os nossos braços abertos e não o nosso dedo em riste. E é o que Jesus nos está a ensinar. E é o que Jesus nos está a transmitir esta manhã. Se há pouco eu desafiava, apelava que nós nos arrependêssemos, temos alguma coisa que queremos confessar a Deus? Temos algum pecado? Pai,
Eu pequei contra o céu e perante ti. Foi o que disse aquele filho. Queremos confessar algo a Deus? Queremos confessar-lhe algum pecado? Queremos abrir os braços para quem errou, para quem pecou, sem dizer eu concordo com o teu erro, mas eu aceito o teu arrependimento. Sempre que alguém se arrepender, sempre que alguém mudar, irmãos, devemos vestir uma roupagem do pai da parábola e não do filho mais velho. A roupagem da alegria, do bem, não a roupagem da cara triste, do dedo enriste. Este não pode. Esta parábola é muito conhecida a todos nós. E eu tinha aqui 3 versículos. O versículo 17, o versículo 21 e o versículo 25. O versículo 17 diz assim: tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui preço de fome? O versículo 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E o versículo 25, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Temos sentido necessidade de pedir perdão, de reconhecer o estado em que estamos, a condição em que estamos. Queremos regressar para junto do Pai. Nós vamos orar. Eu quero convidar agora que possamos falar com o nosso Deus. E ao ler estes versículos, ao recordar esta história, esta grande lição, em primeiro lugar, temos de perdoar alguém? Temos de pedir perdão a alguém? Ou vamos continuar na nossa postura intransigente? Eles erraram, eles erraram, eles erraram. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo teu ensino. Somos gratos por esta lição que tu nos dás. Obrigado porque tu queres que sejamos pessoas alegres, pessoas com esperança, pessoas com uma motivação de vida muito melhor. Pessoas livres do rancor, pessoas libertas do ódio, do passado, pessoas que amam, pessoas que aceitam o perdão, o arrependimento dos outros. Porque tu aceitaste as nossas vidas quando nós não merecíamos, quando nós estávamos afastados de ti. Por isso nós há pouco te pedíamos que nos desses um coração igual ao teu. Ensina-nos a amar, a perdoar, sempre aprendendo de ti. Ensina-nos a voltar o nosso olhar, o nosso coração para ti. E nesta manhã, se algum de nós quer mudar, que o teu Espírito Santo nos leve por esse caminho. Se algum de nós ainda não te aceitou, ainda não se arrependeu, que o faça hoje. Pedimos-te e agradecemos tudo em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Enquanto escutarmos o preslúdio, eu quero convidar a que fiquemos em oração a sós com o nosso Deus. E quem sente a necessidade de confessar algo a Deus, que o faça neste momento.